que a doce paz do Mestre Jesus se faça em nossos corações, de encarnados e desencarnados aqui presentes, bem como a todos os nossos irmãos que se encontram distantes, os internautas, você, Sinaíra, em Caldas Novas, nosso carinho, nosso agradecimento pelo auxílio, né? Porque ele é o Paulo César de cá e o Sinaíra lá nessa distância, para ajudar a gente, né? O que é o mundo virtual, o que é o mundo moderno, né? Para facilitar a nossa vida, não é mesmo? Então, nós damos as boas-vindas a todos vocês, aqui nesse lugarzinho de paz, de harmonia, que estamos sentindo nesse momento. É com profunda alegria que nós sempre retornamos a esta casa. E nós queremos abraçar a nossa irmãzinha, que chegou chorando, que seja a dor que for que estiver, que a senhora sinta o nosso coxinho, o nosso braço, para aliviar o seu coração. E que estejamos todos juntos, agora, vibrando para essa irmã que chega com dor, então é o momento de acolhermos, né, e de envolvê-la em vibrações de carinho e de paz. E todos nós, então, falar, o que fazemos, né? Que interessante é essa, né, gente? O que fazemos do mestre? De quem é essa frase? Alguém aqui sabe? Quem falou isso? Paulo César deve ser bamba da coisa. Sabe não, Paulo? Quem foi que falou isso, gente? Alguém sabe? Não é obrigado a saber, não. Só para a gente analisar, né? Foi Pilatos, na véspera da crucificação de Jesus. Aqueles que seguiam, chegou, né? E falou que tinha que apresentar alguém, né? Que tinha que apresentar alguém para ser o bode expiatório de toda a coisa, de todo aquele furdunço que estava acontecendo, né? E aí, tinha quem defendia Jesus. Quem é? Os discípulos, os apóstolos, né? Defendiam Jesus. Tinha quem condenava, mas tinha quem defendia também. Embora a gente saiba que teve caso daqueles que negaram Jesus, né? A gente sabe disso, que traiu Jesus e tudo. Mas, na véspera da crucificação, Pilatos foi perguntado, né? O que fazemos de Jesus? O que fazemos do Mestre? Pilatos detinha o poder na mão. Ele poderia ter modificado a coisa. E ele não modificou. Ele fez o quê? Ele lavou as mãos. E Jesus foi crucificado. Mas Jesus sabia de tudo isso. E ele tinha poder para modificar isso. Aí fica aquela pergunta, e por que Jesus não fez? Ele falou assim, milagre? Por que Jesus não fez isso? Porque ele veio para viver a experiência, para ensinar. Né? É aquela aula dolorosa para nós, mas para ele, tirava de letra, como tirou, né? Um espírito perfeito, um espírito puro, que veio para vivenciar essa experiência, para ensinar à humanidade a lei de amor, e ensinar que somente através da prática do amor, da vivência do amor, é que se chegará ao reino celestial. Aí vocês poderiam perguntar, mas escuta, vivenciar a lei de amor, viver o amor com tanta dor? Mas é aí que mora a questão. A gente viver a dor com amor. E é isso que nós vamos tecer nos comentários aqui. Nós vamos trabalhar a mensagem do capítulo 100 deste livro, Vinha de Luz, de Emmanuel. E na passagem bíblica, diz assim, olha, eu vou ler só a passagem bíblica e o último parágrafo depois. Que fazemos do Mestre? Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Pilatos, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 22. Tem todo um contexto, falando toda a situação.
Mas então, o que fazemos do Mestre, chamado o Cristo? O que eu vou fazer com ele? Podia salvar, não salvou. Aí Emmanuel vem tecer os comentários para nós. Que todos os dias nós recebemos lições diárias na vida física. Todo dia. Através do quê? Da convivência uns com os outros, que não é tarefa fácil. A gente sabe que conviver é uma situação difícil, complicada. Por quê? Porque cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa é um indivíduo com as suas peculiaridades, com as suas capacidades, mas ninguém é igual ao outro. Porque Deus não faz cópia. E é exatamente das diferenças que vêm as dificuldades, mas também através das diferenças é que se cresce. Porque ninguém cresce sendo igual. Né? Já pensou se todo mundo gostasse das paredes que estão brancas? Ia ter graça, né? Tem gente que querer que põe alguma coisinha ali, né, para enfeitar um pouquinho. Se o mundo fosse todo azul, nós não teríamos a beleza das outras cores. E por aí vai. Qual a outra lição diária? Os julgamentos dos outros. Ontem mesmo eu estava lendo uma mensagem, ontem ou anteontem, não sei, falando sobre a dificuldade dos julgamentos no sentido da inocência. Pessoa ser caluniada, ser atribuído uma culpa que a pessoa não tem. Quanto sofrimento isso causa? E a gente sabe que isso é uma coisa que acontece na vida toda hora. Em pequena escala, em coisa pequenininha, até em grandes coisas, crimes que são atribuídos à pessoa, que a pessoa é inocente. Chega até a desencarnar na prisão inocente, depois descobre que pagou um preço, né? Sendo recluso, mas estava inocente. Então, não é fácil conviver. É outra lição diária que nós temos todos os dias sobre o julgamento dos outros. A arrogância. O que era arrogar? Arrogar é a pessoa achar que ela detém poder, privilégios, ela é melhor do que os outros, isso é ser arrogante. E todo mundo lida com arrogância todo dia. Por quê? Porque somos criaturas incompletas. Todos nós gostamos de defender nossas ideias. É um direito nosso, não está errado. Só que o que nós precisamos? Igual o estudo que eu estava dando foi domingo, sobre máscaras, lá do modo de entender uma nova forma de viver, Vilma. Estudando o 3º capítulo sobre máscara, fala que os mecanismos de defesa são lícitos para nós, o Hamed fala. São lícitos. O que não pode é ultrapassar o limite. Isso é que está errado. Porque tem que ter um limite. Senão, o meu direito termina onde começa o do outro. Né? E o meu dever começa aonde inicia o direito do outro. Eu passo a ter dever, não direito em relação ao outro. Então, a pessoa arrogante, ela não respeita, é só ela que quer ter direito, é só ela que voz de saber. Isso é ser arrogante. O egoísmo, quem não lida com o egoísmo? Todos nós lidamos. Seja nosso mesmos ou de quem nos odeia. Somos criaturas egoístas ainda, né? E é aí que mora toda a questão, igual o Hamed falou no estudo que nós fizemos, que nós precisamos buscar o equilíbrio em tudo, porque ainda são coisas que nós vivenciamos. E a irmã Sidufo fala o seguinte, nós não podemos negar essas emoções. O auto-amor faz com que nós admitamos que a gente tem a emoção, que a gente sente raiva, que a gente sente egoísmo, que a gente sente ódio. O que nós não podemos é extravasar isso, é dar guarida para isso. Mas são emoções inerentes ao ser humano, porque se não fosse, Deus não nos teria feito com a capacidade de sentir esses sentimentos. Né? Então, a irmã Sidufo fala no Mereça Ser Feliz, acolha a mazela, acolha a sua dificuldade.
Reconheça o terreno dos seus sentimentos, para que você possa trabalhá-los. Tenha amor naquilo que você é. Porque a pessoa que não se ama, ela não tem condição de corrigir. Ela não vai reconhecer, então fica difícil. Essas são umas das lições, são várias outras lições diárias que nós recebemos. Aí Emmanuel, na mensagem, eu não vou ler a mensagem, eu faço um convite para vocês. Quem tiver o livro, leiam, procura, capítulo 100 do Vinha de Luz. Quem não tiver acesso à internet, vai lá, Vinha de Luz, capítulo 100. Que fazemos do mestre? Para ficar cansativo para vocês. Mas o Emmanuel vem enumerando a importância que a pergunta de Pilatos tem para os cristãos. E a primeira coisa que ele fala é o seguinte, que os preguiçosos solicitam respostas do Cristo. É aquela coisa, fala assim, Jesus fazia milagres. Então, a pessoa que é preguiçoso, que é ocioso, ele não quer lutar para conquistar as coisas. Ele quer que Jesus manda tudo para ele. De mãozinha, né? Para aqui, mãozinha, cai aqui, Senhor. Derrama aqui, derruba aqui. Mas ele mesmo não quer fazer esforço. Isso é além do menor esforço. São os preguiçosos e ociosos que Emmanuel fala. Depois ele fala que os vaidosos querem expor suas condutas no caminho do mestre, esquecendo que os exemplos é que movem a massa. Todos nós sabemos que tem pessoas que acham lindo falar, eu sou cristão. Eu faço o que Jesus mandou. Mas daqui para fora. Na hora da prática, muitas vezes, dentro do próprio lar, é onde mais comete enganos. Porque fica fácil você mostrar para os outros uma conduta que você não tem na realidade. É só uma fachada, é o verniz. E Emmanuel explora esse lado para nós. Então, isso é muito importante. Falar é muito fácil, mas na prática é difícil. Poderíamos também pensar, mas e quem faz isso na prática? Existem muitas pessoas que fazem. Muitas vezes até no anonimato. Tem pessoas que a gente não sabe. Tem outras que deixam saber. E aí tem os bonzinhos, os amorosos, tá vendo? Faz e mostra. Tá vendo? Ela faz com a mão e mostra, deixa a outra saber. Só que em tudo isso a gente tem que ver os dois lados. Eu estava assistindo essa semana passada uma reportagem que eu creio que principalmente os homens aqui devem ter visto. Parece que foi. Eu não sei se eu vi foi do Instagram, se foi... Acho que eu recebi o vídeo. Daquele menino que fez um gol fantástico na primeira vitória do Brasil. Richarlison, é esse o nome, né? Ah lá, atleticano lá. O atleticano é fanático, ele sabia que o Beto sabia. O Richarlison fez o gol. Vocês devem ter visto o vídeo que saiu dele falando da doação que ele faz do salário. Muita gente fala lá, olha que bonitinho, está fazendo e mostrando. Gente, vamos ver o lado bom disso tudo. Uma pessoa que veio lá de baixo, que era pobre. Ele tinha tudo para ser egoísta. Eu agora quero é para mim. Ele lembra dos mais carentes. Ele lembra do Hospital do Amor, que eu conheci agora lá em Barretos, em julho. Eu estive lá. Uma pena, porque não estava aberto, não tinha jeito de visitar. Era um sábado. Mas eu fiquei encantada com a grandiosidade daquilo. Eu fiquei encantada. E tem uma menina, a Elaine, do nosso grupo, Vilma, foi operada lá agora da tireoide, tá? No Hospital do Amor, de Amor. Então, aquele menino, ele poderia falar, não, eu era pobre, ninguém fazia nada por mim, portanto eu não vou fazer por ninguém. Ele está dando um exemplo de como devemos fazer. Quem chega lá, não chegou por acaso, não. Não chegou à toa. Leva com ele aquele que chega a galgar, vamos dizer, as escadas do sucesso financeiro. Não foi à toa que ele conseguiu, não. Ele leva com ele uma responsabilidade. Eu acho que eu já tive a oportunidade de falar aqui
sobre o grande exemplo do empresário do Estado de São Paulo, doutor Antônio Hermídio de Moraes. Ele dava um exemplo grandioso, riquíssimo, mas que capacitava até os funcionários dele. Eu assisti uma reportagem há muitos anos dele, na programa da Gabi. Ela falou, eu fiquei sabendo que da sua empresa lá em Votorantim, o senhor tem cursos profissionalizantes para os seus empregados. Por quê? Ele falou, porque eu não sei até quando que eu terei condições de ter aquelas pessoas como meus funcionários, como os meus funcionários. Então, eu capacito eles, porque se algum dia eu não puder continuar empregando-os, eu estarei capacitando-os para que eles tenham uma oportunidade de outras funções, além das que eles desempenham na minha empresa. Olha o que é um cristão, o que é uma pessoa consciente, o dever social. Não era à toa que ele veio assim, desempenhou a tarefa. Quando a gente vê aquele menino fazendo isso, aquelas pessoas falam assim, eu li comentário. Fica muito fácil agora ele pegar e mostrar aí no TikTok, que ele fez isso, sei lá, eu não sei se foi TikTok que foi, fazer esse vídeo aí, ficar mostrando para os outros é muito fácil. Porque quando tem dinheiro é fácil fazer as coisas. Gente, mas ele poderia falar, eu não sei por ninguém. Todo mundo tem livre-arbítrio, todo mundo. Então, que coisa linda, que exemplo de amor, né, ao próximo. Mas tem aqueles que são, né, os vaidosos que querem aparecer, que querem que Jesus mande cair tudo lá de cima, né? Os que não usam a razão e o bom senso, e que mesmo tendo ouvido as palavras de Jesus, não as colocam em prática. É o que mais temos, gente. Eu falo isso a começar de mim mesma. Porque se a gente colocasse de verdade os ensinamentos do Cristo como regra de conduta, a nossa vida seria diferente. Para começar, que a gente aprenderia a vivenciar as provações que nós escolhemos vivenciar com amor. A gente passaria a ter mais serenidade diante da vida, ter mais sabedoria. E a gente não tem tanto assim. A gente ainda desespera, ainda a gente se enerva, a gente perde as estribeiras, angariando várias doenças para nós por livre espontânea vontade. Né? Por quê? Por causa dos desequilíbrios que a gente vai tendo. Muitos seguem os passos de Jesus, interessados somente nas suas satisfações materiais. Vamos lembrar que Deus não faz barganha com Jesus, com ninguém. Jesus também não veio e ensinou isso, não. Então, quem estiver fazendo alguma coisa somente com interesse de conquistar coisas materiais, quebra, porque não é através disso que a gente conquista, é através do trabalho, Jesus obedece. Através do trabalho, do esforço. É lógico que nós sabemos que envolve muita questão de merecimento. Tem gente que fala assim, mas eu trabalho, não conquisto nada. A doutrina espírita nos ensina que existem muitos casos em que pessoas que trabalham e não conquistam aquilo que almeja muitas vezes de bens materiais, é porque não pode. E ele escolheu assim. Porque poderia falir moralmente. Novamente, talvez. É uma prova. No livro dos Espíritos a gente estuda isso. E lá falando no Evangelho, falando sobre a prova da riqueza e da miséria, fala que a mais difícil, a mais perigosa é a da riqueza. Então, que a gente saiba a ter mais amor nas dificuldades que a gente passa. Elas passam. Aliás, tudo passa, né? Outros tantos querem que ele, o Jesus, dê sinais de seu poder, milagres. Ele fazia milagre lá quando ele veio aqui na Terra, por que ele não me cura agora? Por que ele não faz esse milagre assim, viu? Você está pedindo, Jesus, que te faça um milagre dos seus olhos? Se você tiver merecimento, né, filho? É isso aí. Então, é aquela história. Gente, a maioria das provações que nós vivenciamos,
quase que na totalidade, são conquistas nossas. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E se a gente vivencia essas provações, nós pedimos para passar por elas, para nos fortalecer, para evoluir, para a gente crescer. Observemos a vida que nós vivenciamos. Dificilmente a gente se lembra de erguer os pensamentos a Deus em agradecimento. São raras as pessoas que fazem isso, quando está no momento de só alegria. Mas enquanto está na dor, é todo o tempo, muitas vezes, orando e pedindo. Aí eu lembro do Dr. Newton, quando ele falava assim, a pessoa que faz isso não ora, não, ela está rezando. Ela está rezando. Porque a pessoa que ora era hora de dentro do ser. Ela ora do sentimento. A pessoa que reza, muitas vezes, é só da boca para fora. E a oração tem que vir lá do ser, lá do íntimo do ser, né? Outros ainda buscam Jesus acreditando e desacreditando dele como Salvador. Tem gente que fala assim, será que Jesus veio dele? Acho que não, acho que isso tudo é invenção dos homens. Foi os homens que escreveu a Bíblia. Papel aceita qualquer coisa. Não, não acredito, não. Sei não. Ontem eu fiquei estarrecida. Eu gosto muito de tal de rede social, eu abomino. Eu tenho, porque o Instagram precisa ficar do grupo que eu trabalho, quando cai a internet, do jeito lá que ele manda, aí pelo Instagram tem jeito. Quando o WhatsApp cai, lembrei, quando cai o WhatsApp, né, sai de área, manda pelo Instagram o link para nós trabalharmos. O Facebook e o Instagram, eu adoro olhar receitas, adoro olhar música, vi o Paulo César, aquele show lá do cover do Bee Gees, né? Todo lá com o filho e a moça. Então, gosto de ver essas coisas, mas eu adoro ler comentários. Adoro ler os comentários. Porque através dos comentários a gente vê a quantas anda a evolução dos homens. E ontem, eu vi uma notícia falando sobre alguém doente, não lembro mais. Sobre a Cássia Kiss. A história da Cássia Kiss está bombando aí na internet, né? Dela ter falado sobre a ideologia de gênero. Aí alguém lá defendendo, falando, eu sou uma que defende, eu falo assim, ela nada mais falou do que verdade, porque até hoje a ciência não fez homem e mulher e mulher ter filho, nem homem e homem ter filho. Ela só falou sobre isso. Ela não falou nada mais que isso, né? Aí cai matando. Aí o cara lá, né, que eu penso que deve ser defendendo a ideologia de gênero, ela falou absurdo e falou assim. Aí alguém falou sobre o negócio de amor, ele falou, amor? Deus? O que é isso, essa figura? Gente, ele falou tanta besteira nos comentários, falando, ele só pode ser ateu. Não tem outra explicação, de tanta besteira que ele falou. E aí a maioria das pessoas falou, olha, você está equivocado. Teve pessoa que até citou exemplo para ele, dessa pessoa. Pois ele contestou todos, gente. Alguém contestava, ele ia lá, pá, respondia. Totalmente incrédulo. Adianta debater com a pessoa assim? Não adianta. A pessoa está convicta daquilo. A vida é que vai se encarregar de mostrar para ela que ela está enganada. E talvez em outras existências. Talvez uma existência só aqui, uma vivência. Existência sempre tem uma só. Mas talvez essa vivência só não será suficiente para convencer essa pessoa. Né? Vai fazer o quê? É opção dele. Cada um é livre para escolher o que quer, naquilo que quer acreditar. Né? Diversos são os que eu tiro o som de tudo e mesmo assim ele diz não dá para entender. Já avisei que eu não podia participar hoje. Diversos são os que, nos ensinamentos do mestre, buscam um modo de exercerem o próprio domínio. Tem pessoas que, principalmente dentro das casas de orações, na sua grande ramificação, entra para a casa de oração, começa a defender os seus pontos de vista, falando que são ideias do mestre. Isso é aquilo que nós falamos no início, a arrogância, e a pessoa que usa as palavras de Jesus para querer dominar os seus semelhantes.
É bem isso aqui que Emmanuel falou. Que muitos são, diversos são os que, nos ensinamentos do mestre, buscam um modo de exercerem o próprio domínio. São pessoas dominadoras. Lembrei agora do homem com quem eu estudei o Livro dos Espíritos, que na época que a gente estudava, lá na parte do Livro dos Espíritos, sobre guerras, assassínios, essas coisas, ele falou para nós: enquanto houver espíritos de generais reencarnados na Terra, haverá guerras. Ele falou, porque o dia que isso não tiver mais, aí a paz reinará. Então é por isso que a gente continua vendo tanta coisa, tanta briga, tanta discussão. E aonde mais tem guerra? Nas regiões onde Jesus andou, onde nasceu. Lá é onde mais tem guerra. Continua até hoje defendendo o ponto de vista pessoal, né? Até hoje. E aí, a gente fica pensando, quando será que a humanidade vai despertar? Nós temos a eternidade para isso, graças a Deus. Há os que pensam que conseguirão privilégios na Terra e no mundo espiritual por simpatizarem com os ensinos do Cristo. Eu pus simpatizarem grifado. Tem pessoa que simpatiza só com os ensinos do Cristo. E usa disso para obter privilégios aqui na Terra e pensando que vai conseguir privilégios do céu, no mundo espiritual. E isso não vai se dar. Não tem como. A gente tem que ser autêntico. Ou é ou não é. Né? O próprio Jesus nos ensinou, seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Não tem jeito de ficar fingindo, não. Né? Existem os que seguem estes ensinamentos, mas continuam nutrindo sentimentos menores e até têm raiva deles. Que tipo de pessoas são essas? São aquelas pessoas que acham ruim, acham bonito, ouve falar do Cristo, os seus ensinamentos, mas na hora da prática tem raiva. Eu perdoar? Ele lá fez isso e isso para mim, eu não vou perdoar, não. Tem raiva de quem inventou perdão. É a mesma coisa que falar, então, tem raiva do que Jesus ensinou. Porque foi ele que veio e ensinou que a lei de amor é a lei de perdão. Né? Então, a gente tem que pensar, refletir nisso também. Há ainda os que exteriorizam conduta cristã, mas na hora do testemunho acabam por sucumbir. Esse aqui, gente, a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte, porque é o seguinte: eu não posso menosprezar a dor do meu semelhante. Eu não posso achar que o meu semelhante é fraco porque está vivenciando aquela dor. Porque cada dor é individual. Por que eu pedi que a gente envolva a nossa irmãzinha hoje em vibrações cariciosas de paz, de harmonia e de dor? A dor dela não é minha. Mas eu tenho que ter compaixão. Porque amor nós estamos longe de sentir ainda, como Jesus ensinou. Quem dera que nós já conseguíssemos. São poucos os que só conseguem. Chico Xavier na Terra é pouco, Madre Teresa, né? Nós ainda não conseguimos amar como Cristo veio ensinar. Mas nós temos o dever de ter compaixão, nos compadecer da dor dele. Eu não sei a dor dela, como eu não sei do outro, como eles não sabem das minhas. Não é? Então, eu não posso menosprezar a dor do meu semelhante. Eu tenho que respeitar. E tem pessoa que julga que não é fraco. Onde se viu? Onde se viu? Cadê? Diz que crê em Jesus. Eu me lembro que quando meu filho desencarnou, o psicólogo da escola que ele estudava, um dia, tinha pouco tempo do desencarne, me encontrou na feira, lá no bairro que eu moro. Ele falou, Cidinha, como é que você está? Eu falei, estou ótima, graças a Deus, estou bem. Ele falou, tá? Eu falei, estou. Ele falou, que coisa boa. Aí eu falei assim, embora tenha uma coisa que está me ferindo muito. Ele falou, o quê? Eu falei, chegou aos meus ouvidos uma conversa de que aqui no bairro tem pessoa que fala assim, que eu dei graças a Deus que meu filho tem fora, ter morrido. Porque
Eu dei graças a Deus, porque a conduta que eu tive, que eu tenho depois do desencarne dele, da morte dele, só posso ter dado graças a Deus de ter morrido. Ele olhou assim para mim, e ele é agnóstico. Ele não é cristão, que a pessoa fala, crê em Deus, ele não é. Só se passou a ser. Mas na época ele não era. Ele falou para mim, Dinho, as mesmas pessoas que falam isso de você, pela condição de você ser religiosa, ele conhecia que eu era espírita, praticante, lá no centro, tudo. As mesmas pessoas que falam isso, sabendo que você tem a sua religiosidade e é praticante, te atirariam pedras se você se jogasse na cova junto com tu. Com pessoas assim, não tem meio termo. Gostam de falar. Se vê você reagir bem, você não ligou. Se vê você reagir mal, cadê a fé dela? Ela vive pregando, não é? Então, o que é o ser humano, né, gente? Ai, ai, ai. A grande maioria age como Pilatos, que foge ao cumprimento do dever e da responsabilidade. Lavamos as mãos. A grande maioria dos seres humanos, diante das aflições do semelhante, diante das situações difíceis, preferem lavar as mãos do que ter coragem e enfrentar. Poucos agem como Simão Pedro, que no dia de Pentecostes, que é a festa que é celebrada pela colheita, né, da lavoura, 50 dias após a Páscoa, Simão Pedro, conhecendo o dom da mediunidade, passa a seguir os ensinamentos de Jesus até o seu desencarne. Através de que maneira que Simão Pedro conheceu o dom da mediunidade? No dia de Pentecostes, toda a multidão que foi para a festa começou a falar em línguas diferentes. E foi a hora que Simão Pedro se convenceu, então, que existia algo maior do que aquilo que se via. E foi quando ele se convenceu e passou a seguir os ensinos de Jesus, até desencarnar. Raros fazem como Paulo de Tarso, que era Saulo de Tarso, um doutor da lei. Raros fazem como ele, que ao ver Jesus na estrada de Damasco, converte-se tão profundamente que até o fim da luta no corpo passa a por rudes provações sem titubear. Ele chegou até a mudar seu nome, de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Ele passou a vivenciar a tal ponto os ensinos do Cristo que ele chegou a dizer: não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Estamos longe disso, bem sabemos, mas Jesus sabe, não nos abandona, não nos desampara. As nossas reflexões finais agora, e esse é o fim da mensagem. Nós perguntamos, como estamos nós agindo? E o que estamos fazendo com o Mestre Jesus em nossa vida? O que estamos fazendo de Jesus? De tudo que ele veio e nos ensinou. Tem um amigo meu que foi, na última viagem internacional que ele fez, parece que foi em 2018, 2019, parece. Ele esteve dessa região, ele foi lá no Egito, esse lugar. Ele disse que a hora que ele entrou naqueles lugares onde Jesus passou, pregava, ele disse que algo esquisito acontece com a gente. Ele falou, não consigo nem te explicar. A emoção toma conta da gente de tal maneira que é inexplicável. E aí a gente fala assim, ainda tem aquelas pessoas, será que esse homem veio mesmo? Será que ele existiu? Né? Será que isso é verdade? Ai, gente, mas o povo inteiro, desde aquele tempo, será que teria inventado tanta coisa? Não é? Não é assim. E como passar, então, pelas lições da vida? As convivências difíceis, os julgamentos, as arrogâncias, os egoísmos. Como passar por isso? De que maneira? Lembremos-nos de que Jesus nos deu a rota nas suas lições de amor, tolerância, compreensão, paciência, resignação, humildade e caridade,
que se resumem na máxima: amai o teu próximo como a ti mesmo. Se eu gostar de mim, por isso que a gente fala. Como que deve ser entendida essa máxima? O primeiro mandamento e o segundo mandamento se resumem em um apenas, como diz a doutrina espírita. Como deve ser entendido? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti. Como deve ser entendido isso? Deve ser entendido o seguinte, que eu tenho que me conhecer, olhar para mim, ver o que eu carrego de dificuldade, fazer a aceitação, o acolhimento das dificuldades, e me amar do jeito que eu sou. Porque aí eu vou aprender que o meu semelhante também tem dificuldade, e se eu me amo, eu tenho o dever de amar ele também com as dificuldades que ele carrega. E quando eu faço isso, eu já estou amando a Deus. Enquanto eu não aprender a me amar e amar o meu semelhante, não adianta eu falar que ama a Deus sobre todas as coisas, não. Porque Deus não quer um dos seus filhos que não se ame e nem ame o seu semelhante. Não tem jeito. Não tem jeito. Que amor é esse? Que a gente pega e fala assim, eu amo a Deus, sim. Mas eu mato, eu roubo, eu faço isso, aquilo. Isso é amar a Deus? Não tem jeito, né? Não tem como. E observar que nessa mensagem, nessa passagem do Cristo, aliás, em todas as passagens de Jesus, ele não falava para o povo daquele tempo, não. Ele falava para o futuro. E o futuro somos nós hoje, o tempo presente. Jesus falava para nós e está falando até hoje. Graças a Deus. E Emmanuel finaliza essa mensagem dizendo o seguinte: não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Aí, lembrando de um orador, que, se eu não me engano, foi o Beto que levou a primeira vez, lá no Obreiros do Evangelho, e que depois eu levei várias vezes, Clausmir Zanetti. Lembra? Lembrando do Clausmir, que ele encerrava todas as palestras dele, e eu nunca esqueci dessa frase. A Jesus não basta admirar, é preciso seguir. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. A todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos, aos benfeitores amigos que vieram para nos assistir, estamos chegando o Natal, hoje é 1º de dezembro. Fica esta mensagem para a nossa reflexão. Natal está aí. Vamos fazer do Natal de Jesus o Natal de nós todos, de cada um de nós, deixando Cristo renascer em nós todos os dias. Para os nossos irmãos internautas, o mesmo desejo, para que estejam em paz e também sintam Jesus renascendo em seus corações todos os dias, em todos os momentos. Muita paz a todos, Feliz Natal, um ano novo de paz, de harmonia e até breve. Obrigada.